Olá, meus irmãos, boa tarde. Hoje eu vou relatar algumas histórias que Frei Damião contou. Como, por exemplo, ele contou que havia um homem bastante rico, era um fazendeiro. Ele, todos os dias, ele ia para a fazenda dele às 4 horas da manhã e à tarde ele regressava para casa. Então todos os dias ele fazia essa viagem. Era diariamente, né, gente? Ele costumava ir para a fazenda 4 horas da manhã e retornava 4 horas da tarde. Então, certa vez, quando ele estava voltando para casa, a caminhonete dele virou e ele morreu. Então, quando ele chegou no céu, Deus disse: aqui você não entra. Eu dou risada, gente, porque Frei Damião contava esses tipos de história semelhante às parábolas que Jesus também contava. Jesus contava, depois ele falava o significado, né? A mesma coisa Frei Damião fazia também. Então, quando ele chegou no céu, ele morreu, e quando a alma dele foi para prestar contas a Deus, né? Certamente, Deus disse: aqui você não entra. E ele disse: mas por que, Deus? Eu nunca fiz nada. Aí Deus disse: foi exatamente porque você nunca fez nada que você não vai entrar aqui. É exatamente por isso. Então, gente, ele realmente nunca tinha feito assim nada de grave, né? Mas também não fazia nada para entrar no reino do céu. Como, por exemplo, ele não fazia caridade, ele não ia à missa, ele não rezava. Nunca fez nada para entrar no céu. Então Deus disse: aqui você não entra. Então a gente tem que fazer algo para um dia alcançarmos o reino do céu. Mesmo que não pratique todos os tipos de iniquidade, mas temos que termos cuidado para vigiar a nossa vida, irmos à missa, confessar uma vez por ano, ao menos, receber a Eucaristia e se converter, né, gente? Então, meus irmãos, outra história que Frei Damião contou foi que um pai estava bem doente, bastante enfermo, né, gente? Aí, então, ele mandou o filho para a cidade buscar o médico. Então, o filho foi. E na estrada ele ficou brincando com as borboletas, uma mais linda que a outra. Então ele passou a tarde toda nesse entretenimento. E quando ele percebeu, já estava escurecendo. Então ele voltou para casa. Quando chegou em casa, o pai já estava morto. Isso quer dizer, gente, que a maioria das pessoas vivem se regozijando nas farras, bebedeira, orgias, vivem nas diversões, não tem tempo para se dedicar às coisas de Deus. E chegará um dia que ele não vai mais ter tempo, que a pessoa não vai ter tempo. Parte para outra vida sem ter se convertido. Não fez nada para entrar no reino do céu. Então, o ser humano deve ser vigilante, porque o tempo é curto, o tempo é breve, o tempo é urgente. O tempo não para no tempo. Quem sabe um dia a pessoa não terá mais tempo. Então,
todos temos que vivermos vigiando. Os que vigiam não estarão ociosos, né? Outra história que Frei Damião costumava contar é que certo dia um jovem se precipitou alegre para a casa de São Felipe Nero. "Que se passa contigo que estás tão alegre?" perguntou-lhe o santo. "Por que estou alegre? Porque meu pai consentiu-me estudar a advocacia." "Muito bem, e depois?" "Depois ganharei muito dinheiro." "Ganharás muito dinheiro. E depois?" "E depois comprarei tudo o que eu quiser." "Muito bem, comprarás tudo o que quiseres. E depois?" Então o jovem foi ficando triste, porque sabia que depois ele iria ficar velho e iria morrer. Então esse jovem, desse dia em diante, ele fez todo o possível para entrar em processo de conversão, porque sabia que um dia ele ia morrer e prestar conta a Deus da vida que levara aqui na terra. Então, gente, se nós estamos vivos, se Deus está nos conservando na existência, é tempo que Deus está nos dando para a nossa conversão. Chegará um dia que o ser humano não terá mais tempo e todas as preocupações estarão acabadas. Então é como Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto lhe será dado como acréscimo. O resto é Jesus que nos concede, porque Ele nos ama e sabe o que a gente precisa, né? Então, meus irmãos, como tem essa história que Jesus conta, que ele estava na casa de Marta e Maria, e Marta, toda preocupada na cozinha, nos afazeres domésticos, e Maria, atenciosa à palavra de Deus. Ela estava na sala com Jesus, ouvindo o Evangelho, né? Não ouvindo Jesus pregar sobre a salvação, sobre a conversão. E ela estava ali atenta. E Marta perturbada. Então falou: "Jesus, manda Maria me ajudar." Aí Jesus então respondeu: "Marta, Marta, andas muito inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada." Então, meus irmãos, a gente tem que vigiar, deixar de ver a televisão, essas coisas que não edificam, né, gente? Não estou falando que a pessoa tem que deixar definitivamente, mas a gente vê só o necessário. Porque se a gente for perder tempo com as coisas do mundo que são passageiras, chegará um dia que as pessoas vão ser lançadas no inferno, porque não usaram aquele tempo que é a vida para a conversão. Frei Damião, certo dia, ele disse: se ele, Frei Damião, pudesse chegar à porta do inferno e oferecer aos espectros, que é as almas perdidas, a graça da conversão, com que alegria, com que regozijo eles receberiam. E ele continua dizendo: "E ofereço agora a vós, em nome de Deus, e vós a recusais." Então, gente, já pensou se aquelas almas perdidas que estão no inferno se queimando com fogo e enxofre tivesse a oportunidade
hoje, se chegasse um servo de Deus na porta do inferno e oferecesse a elas uma oportunidade para elas se converterem, que alegria elas iam receber essa boa nova. Mas elas já tiveram esse tempo e deixaram passar o tempo que Deus deu para a conversão delas. E onde elas foram lançadas? No inferno. A mesma coisa acontecerá com qualquer um se deixar passar o tempo que Deus está dando para a conversão. Então vamos pensar nisso. Meus irmãos, eu vou finalizar esse vídeo pedindo. Eu quero que vocês também peçam a intercessão de meu padrinho Frei Damião. Ele está com Jesus no céu, ouvindo os nossos pedidos, os nossos clamores, né? As nossas orações. Então eu quero pedir a vocês para que possamos divulgar os milagres de Frei Damião, se inscrevendo no canal, deixando o like, para que outras pessoas possam conhecer a santidade de Frei Damião. Então, tchau, tchau e fiquem com Deus.